Quando o assunto é dinheiro, o que vem à sua mente? Talvez números, gráficos, investimentos complexos e a busca incessante por retornos rápidos. No entanto, se há uma lição atemporal e fundamental para construir riqueza e tranquilidade financeira, ela não está em fórmulas mirabolantes ou no timing perfeito do mercado. Ela reside em uma virtude muitas vezes subestimada: a paciência. No Mente Financeira Descomplicada, acreditamos que a verdadeira prosperidade não é sobre a velocidade com que você ganha dinheiro, mas sobre a capacidade de deixá-lo trabalhar para você ao longo do tempo. E o principal motor dessa magia é o que Albert Einstein, supostamente, chamou de oitava maravilha do mundo: os juros compostos. Neste artigo, vamos mergulhar no poder transformador dos juros compostos, desmistificando o conceito e mostrando por que a paciência é, de fato, o seu maior ativo financeiro. Você vai entender como pequenas economias consistentes podem se transformar em grandes fortunas, porque a pressa é inimiga da riqueza e como você pode cultivar a mentalidade de longo prazo para colher os frutos da verdadeira prosperidade. O que são juros compostos? A magia em ação. A paciência é o maior ativo, desvendando o verdadeiro poder dos juros compostos em sua essência. Os juros compostos são juros sobre juros. Parece simples, certo? Mas sua simplicidade esconde um poder exponencial. Em vez de calcular os juros apenas sobre o capital inicial, juros simples, os juros compostos calculam os juros sobre o capital inicial e sobre os juros acumulados de períodos anteriores. Pense assim: você investe R$ 1.000 a uma taxa de 10% ao ano. Juros simples. No final do primeiro ano, você ganha R$ 100. No segundo ano, você continua ganhando R$ 100 sobre os R$ 1.000 originais. Em 10 anos, você teria R$ 1.000, capital, mais R$ 1.000, juros, igual a R$ 2.000. Juros compostos. No final do primeiro ano, você ganha R$ 100, totalizando R$ 1.100. No segundo ano, os 10% são calculados sobre os R$ 1.100, resultando em R$ 110 de juros, e assim por diante. Em 10 anos, seus R$ 1.000 teriam se transformado em aproximadamente R$ 2.593,74. A diferença pode parecer pequena no começo, mas ela se torna gigantesca com o tempo. A chave aqui é o tempo. Quanto mais tempo o dinheiro fica investido, mais ele se beneficia do crescimento exponencial. É como uma bola de neve que desce uma montanha. Começa pequena, mas ganha volume e velocidade de forma dramática ao longo do caminho. Por que a magia do composto é tão difícil de compreender e aplicar? Se os juros compostos são tão poderosos, por que a maioria das pessoas não os utiliza a seu favor? A resposta está na psicologia humana, não na matemática. Nosso cérebro prefere recompensas imediatas. Somos programados para gratificação instantânea. Ver um retorno modesto hoje é mais atraente do que um retorno potencialmente gigantesco daqui a 30 anos. Essa é a essência do viés do presente, onde valorizamos mais o que temos agora do que o que podemos ter no futuro. O crescimento inicial é lento demais. Nos primeiros anos, o efeito dos juros compostos é quase imperceptível. A curva de crescimento é plana. Só depois de um longo período ela se torna exponencial, mas a maioria das pessoas desiste antes de chegar a esse ponto de inflexão. É difícil manter a motivação quando os resultados visíveis são mínimos. A dificuldade de pensar exponencialmente. Nosso cérebro é linear por natureza. Conseguimos calcular 1 mais 1 mais 1 facilmente. Mas 2 por 2 por 2 por 2 é muito mais difícil de visualizar intuitivamente. O crescimento exponencial desafia nossa compreensão inata, levando-nos a subestimar seu poder no longo prazo. A necessidade de agir, viés da ação, a ideia de não fazer nada, apenas deixar o dinheiro crescer, parece contra-intuitiva. Sentimos a necessidade de estar sempre comprando e vendendo, de otimizar o tempo todo, perdendo a essência da paciência. Morgan Housel, em A Psicologia Financeira, ilustra isso perfeitamente ao analisar a fortuna de Warren Buffett. Ele não se tornou o maior investidor de todos os tempos por ser o mais inteligente ou por fazer as maiores tacadas. Ele se tornou um dos mais ricos porque começou a investir cedo e continuou investindo por mais tempo do que quase todo mundo. A maior parte de sua riqueza foi acumulada depois dos 50 anos, e uma parcela gigantesca, depois dos 60.
Isso é juros compostos em sua forma mais pura. O poder do tempo sobre o capital. Os dois lados da moeda. Juros compostos a seu favor ou contra você. É importante ressaltar que os juros compostos não são amigos apenas de quem investe. Eles podem ser seus piores inimigos se você estiver no lado das dívidas. Cartão de crédito, cheque especial e empréstimos pessoais acumulam juros compostos de forma avassaladora, transformando dívidas pequenas em bolas de neve gigantescas e incontroláveis. Juros compostos a seu favor, investimentos em renda fixa, CDB, tesouro direto, fundos de investimento, ações, através de reinvestimento de dividendos e valorização, previdência privada. Juros compostos contra você, cartão de crédito, juros rotativos, cheque especial, empréstimos com altas taxas, financiamentos longos. Entender esse mecanismo é o primeiro passo para garantir que você esteja sempre do lado do credor e nunca do devedor quando o assunto são juros compostos. Eliminar dívidas com juros altos é tão importante quanto investir, pois o retorno de quitar uma dívida de 10% ao mês é imediato e garantido, superando a maioria dos investimentos. Cultivando a mentalidade da paciência. Estratégias práticas. Cultivando a mentalidade da paciência. Estratégias práticas. Como podemos, então, desenvolver essa paciência e aplicar o poder dos juros compostos em nossa vida financeira? Comece cedo, por menor que seja o valor. O fator mais importante nos juros compostos é o tempo. Uma pessoa que começa a investir R$ 100 por mês aos 20 anos pode ter mais dinheiro na aposentadoria do que alguém que começou com R$ 500 por mês aos 30. O custo de espera é altíssimo. A idade é um multiplicador, não um simples adicionador. Exemplo: um estudo da Vanguard, uma gestora de fundos, reforça que a consistência e o início precoce superam o timing de mercado na maioria dos casos. Seja consistente. A poupança contínua vence a ocasional. O ato de investir regularmente, mês após mês, ano após ano, é mais poderoso do que tentar fazer grandes aportes esporádicos. A consistência permite que seus investimentos se beneficiem das flutuações do mercado, comprando mais barato em quedas e menos caro em altas, o famoso dollar cost averaging ou preço médio, e, o mais importante, garante que a bola de neve dos juros compostos continue rolando. Defina metas de longo prazo claras e visíveis. Ter um objetivo claro e distante, como a aposentadoria ou a independência financeira, ajuda a manter a motivação quando os resultados de curto prazo parecem pequenos. Use ferramentas visuais, como planilhas ou aplicativos, para acompanhar o crescimento exponencial ao longo do tempo. Automatize seus investimentos. A melhor maneira de garantir a consistência é remover a decisão da equação. Configure transferências automáticas para sua conta de investimentos assim que seu salário cair. Se o dinheiro não passar pela sua conta corrente, você será menos propenso a gastá-lo. Ignore o ruído diário do mercado. Como discutimos no artigo anterior, o fluxo constante de notícias e a volatilidade diária do mercado são inimigos da paciência. Desconecte-se de previsões catastróficas e euforias passageiras. Foque em seus objetivos e na sua estratégia, e não nas manchetes do dia. Morgan Housel ressalta que a história é a melhor professora de futuro financeiro, e a história nos mostra que os mercados se recuperam e crescem no longo prazo, apesar das crises. Diversifique seus investimentos. A diversificação não acelera o processo, mas protege você de perdas significativas em um único ativo, permitindo que a paciência continue agindo sem grandes sobressaltos que possam te fazer desistir. Um portfólio diversificado é como uma âncora que te mantém firme durante as tempestades. Aprenda com os gênios da paciência. Estude a história de investidores como Warren Buffett, Charlie Munger ou mesmo a trajetória de empresas longevas. Você verá um padrão. Eles não ficaram ricos rapidamente, mas ficaram ricos de forma consistente ao longo de décadas, utilizando a paciência como sua principal ferramenta. Compreenda o poder da inação. Às vezes, a melhor decisão é não fazer nada. Em investimentos de longo prazo, mexer demais na carteira, tentando prever altos e baixos, geralmente resulta em retornos menores devido a custos de transação e perdas de oportunidades. A paciência permite que você simplesmente deixe o dinheiro trabalhar. O milagre da curva exponencial. O verdadeiro poder dos juros compostos não é linear, ele é exponencial.
Isso significa que os maiores ganhos acontecem nos últimos anos do seu horizonte de investimento. A maior parte da riqueza acumulada não vem de grandes tacadas, mas da persistência de pequenas e consistentes contribuições ao longo de um período muito, muito longo. Imagine um gráfico. Nos primeiros anos, a linha de crescimento é quase plana, o que pode ser desmotivador. Mas, de repente, ela começa a subir vertiginosamente. É nesse ponto que a mágica acontece. A paciência é o que te mantém na jornada até ver essa curva decolar. Aqueles que desistem no início perdem os maiores ganhos. Conclusão: a paciência como superpoder financeiro em um mundo obcecado pela velocidade. A ideia de que a paciência é o seu maior ativo financeiro pode parecer paradoxal. No entanto, o verdadeiro poder dos juros compostos, a oitava maravilha do mundo, só se manifesta para aqueles que têm a disciplina de esperar. Não se trata de ter um QI financeiro elevado ou de prever o futuro. Trata-se de comportamento, a capacidade de controlar suas emoções, de resistir à tentação da gratificação instantânea e de manter um compromisso inabalável com o longo prazo. É sobre permitir que o tempo e a consistência façam a maior parte do trabalho pesado por você. Cultive a paciência, comece hoje, seja consistente e ignore o ruído. Você verá que a mente financeira descomplicada não é apenas sobre números, mas sobre a sabedoria de deixar o tempo construir sua riqueza e sua paz de espírito. Quer desvendar mais segredos da sua mente financeira? Este artigo mostrou a você o poder inigualável da paciência e dos juros compostos. Mas essa é apenas uma das muitas lições valiosas que a psicologia pode nos dar sobre o dinheiro. Você já se perguntou por que tomamos certas decisões financeiras? Ou como nossas emoções podem nos sabotar sem percebermos? Para mergulhar ainda mais fundo nessa fascinante intersecção entre a mente humana e o dinheiro, e aprender como transformar seu comportamento para alcançar a verdadeira prosperidade, o livro A Psicologia Financeira, Lições Atemporais sobre Fortuna, Ganância e Felicidade, é a sua próxima leitura obrigatória. O autor, de forma brilhante e com histórias envolventes, revela por que o comportamento, e não o conhecimento técnico, é o fator mais importante para o sucesso financeiro. Ele vai te ajudar a entender os erros comuns que as pessoas cometem e como você pode evitá-los, cultivando uma relação muito mais saudável e produtiva com suas finanças. É uma obra que muda a forma como você enxerga o dinheiro e o impacto dele na sua vida. Não perca a oportunidade de adquirir esse conhecimento transformador. Clique no link abaixo e comece a sua revolução financeira baseada na sabedoria e na psicologia. Domine sua mente financeira. Adquira A Psicologia Financeira e transforme sua vida. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Abraço!